abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Percebo que hoje já é a nossa melhor noite. Já estamos vivendo o melhor que Deus tem para nós. Fomos escolhidos para filhos, fomos justificados por Ele lá na cruz. E hoje temos aqui os olhos do nosso entendimento iluminados pelo Evangelho da Graça. E hoje entendemos qual é a santa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Melhor noite a você, melhor noite da sua vida. Recebo que tudo está bem, recebo que todas as coisas colaboram para o teu bem. E a palavra ela segue correndo, segue sendo glorificada por todo mundo. Estamos alcançando aí, abençoados, essa palavra que nos salvou na mente, uma salvação aos abençoados que estão aí colaborando para que a palavra corra e seja glorificada. Você que compartilha as mensagens, você que já se inscreveu aí no nosso canal do YouTube, se não fez, eu gostaria de incentivar você a participar, porque da mesma maneira que esta palavra nos salvou aqui na mente, o nosso trabalho aqui é para que alcance a outras pessoas. E essa ferramenta chamada YouTube, chamada Facebook, tem nos ajudado bastante. Também gostaria aqui de mandar uma saudação a um grupo de abençoados que está reunido nessa hora lá na casa da abençoada Ana Glória. Ô abençoado, receba aí os olhos do vosso entendimento iluminados para que você entenda, para que vocês recebam qual seja a perfeita, santa e vontade de Deus nas vossas vidas. Então, vamos aqui, bom, amém? Vamos aqui a palavra de hoje, palavra que Deus mesmo tem compartilhado aqui com o nosso espírito. E se você não nos conhece, gostaria de nos apresentar, porque a cada dia Deus mesmo tem trazendo novos abençoados. Meu nome é Neilton Cardoso, não sou pastor e pertencemos aqui a um lugar chamado Igreja em Graça, Igreja e Cristo em Graça. Cristo em Graça, esse é o nome da igreja. Eu me atrapalhei um pouco com o nome da igreja, mas tem uma coisa que nós não nos atrapalhamos de maneira nenhuma, é o nome do nosso pastor. Isso aí não tem erro, isso não tem engano, porque nós temos um pastor. O nome desse pastor é Cristo Jesus ressuscitado, o único pastor da igreja, aquele que deu a sua vida, se entregou a si mesmo pela igreja. Então vamos aqui tratar de um assunto bem tranquilo, muito bom, muito importante para o nosso reinado, muito importante para os nossos dias aqui, que é arrependimento versus reconciliação. E veja, abençoados, que são duas épocas, dois tempos, dois pactos: arrependimento num tempo e reconciliação em outro tempo, antes da cruz e depois da cruz. Vamos ler aqui um verso do Evangelho da Graça, que o apóstolo Paulo, nós entendemos, nós cremos que tenha sido o apóstolo Paulo. E se não foi ele, foi alguém que aprendeu com ele, porque ele disse numa certa carta que sede meus imitadores. Se essa carta não foi escrita por Paulo, com certeza foi com alguém que aprendeu com ele. Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim: pelo que, deixando já, não é depois não, é já, deixando já o que? Os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Qual fundamento que não pode ser lançado de novo? Do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Olha, abençoados, eu recebo que nessa noite os olhos do vosso entendimento já estão iluminados, para que você possa entender
O nosso trabalho aqui é entender qual seja a boa, perfeita e santa vontade de Deus nas nossas vidas. Essa é a nossa oração nessa noite, por você que está aí nos ouvindo, por você que está compartilhando essa mensagem. Bem abençoados, a pregação do apóstolo Paulo, quando ele estava pregando, e a nossa também, a pregação dele é a mesma da nossa, era para fazer a igreja de Cristo entender que a nossa época, que o nosso pacto é depois da cruz. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo, e é também o nosso trabalho, é fazer entender que nós estamos depois da cruz, que houve uma divisão na história. Antes da cruz, o que reinava era a lei de Moisés, um pacto de obras. Depois da cruz, é o pacto da graça de Deus, o pacto por fé, o pacto do Espírito. Esse é o nosso trabalho. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele disse que tudo se fez novo. Todas as coisas se fizeram novas, mas ele estava falando em relação à mudança dos pactos. Terminou a lei e tudo se fez novo. Veio a graça de Deus, um pacto novo. A religião, ela me ensinou que quando Paulo disse que tudo se fez novo, era em relação às coisas que eu fazia antes de aceitar a Jesus. Olha, que coisa, não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele disse aqui 2 Coríntios, vamos ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, olha o que ele diz. Diz assim: assim, se alguém está em Cristo é aquele que nasceu depois da cruz e foi justificado por Cristo. É um filho, esse está em Cristo. Isso é uma posição de todo filho de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, a lei já passou. Tudo que pertencia à lei já passou. Eis que tudo se fez novo. Passou. Escrevendo também aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 26, ele diz que aquele pacto, aquele século, já foi consumado ali na cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 26, na consumação dos séculos, quando a lei foi consumada ali. O mesmo apóstolo que, escrevendo a Roma, no capítulo 10, no versículo 4, ele diz que o fim da lei é Cristo. Aonde? Na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele deu fim ao pacto da lei antes da cruz. Por isso que ele fala, tudo se fez novo. Por quê? Porque houve uma mudança, mudou. A promessa de Deus lá no passado aos profetas diz que faria uma nova aliança. Nova, não é uma aliança reformada, não que seria uma aliança que pegaria uma coisinha daqui, uma coisinha dali, não, é uma nova aliança, tudo se fez novo, tudo, na cruz para frente, tudo se fez novo. Saiu a lei de Moisés, iniciou-se a graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos. A salvação foi consumada ali na cruz, e foi pela graça, não foi pela lei. Por quê? Pela lei ninguém poderia ser justificado. Tudo se fez novo. Antes da cruz e depois da cruz. Houve uma mudança. Quando você entende isso, olha só, abençoados, o trabalho do apóstolo Paulo, o nosso trabalho hoje é esse. É quando você entende que antes da cruz é uma coisa, depois da cruz é outra, você entendeu tudo. Você compreendeu todo o evangelho da graça de Deus. Quando você separa aqui a cruz, para cá antes, para lá depois, quando você entende essa diferença, você vai entender que você não tem pecado, porque na cruz Cristo tirou o pecado. Você vai entender que o Jesus de Nazaré acabou ali na cruz, agora é o Cristo ressuscitado. Você vai entender que antes da cruz era Deus te abençoe, e quando ele morreu, quando ele ressuscitou, tudo se fez novo. A promessa que havia de abençoar os seus filhos aconteceu ali na cruz. Por isso que nós falamos, você é um abençoado, tudo se fez novo. Quando você entende isso aí, você vai ficar bem claro na sua mente que o diabo já foi destruído, porque o pacto da graça é um pacto eterno.
eterno, a lei passou, agora a graça nunca mais, é para sempre. Por isso que o Evangelho diz que a nossa salvação é uma salvação eterna, porque o preço foi pago ali na cruz. A promessa que ele fez lá antes da fundação do mundo, de escolher, de predestinar os seus filhos, foi pago ali na cruz. Se passa pela cruz, nunca mais. Se o diabo passa vivo ali pela cruz, nunca mais ele seria destruído. Se a lei passa ali na cruz, nunca mais seria destruída, porque o pacto é eterno, é um pacto onde nós vivemos por fé, mas é necessário que você entenda antes da cruz e depois da cruz, para que você não misture as estações, e também vai entender que você não tem que se arrepender. É o assunto que nós queremos falar hoje. Quando você entende que o pacto da lei terminou ali na cruz, você vai entender que você não tem que se arrepender diante de Deus. Não, porque eu orava assim: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não, quando você entende que o fim da lei é Cristo, que tudo se fez novo, você vai entender que você precisa se reconciliar com Cristo. Você pode até se arrepender diante de um amigo seu, você pode se arrepender diante de uma atitude que você tome com a sua esposa, com seu marido, com seus amigos, mas diante de Deus, você não tem do que se arrepender. Agora você precisa se reconciliar, e na mente, na sua mente, você precisa se reconciliar, na forma de você pensar, como que você vê. O Evangelho diz que não nos conhecemos segundo a carne. Você precisa entender que você é o Espírito. No pacto passado, lá na lei de Moisés, não havia reconciliação. Isso é uma coisa bem interessante. O abençoado lá na lei de Moisés, ele era obrigado a se arrepender. E não apenas falando: não, Senhor, eu estou muito arrependido desse pecado que eu cometi. Não era só isso não. Ele era obrigado a fazer obras. Ele tinha que falar que estava arrependido e tinha que pagar um preço por aquele arrependimento. Dependendo da ofensa, dependendo da desobediência, ele teria que consultar a lei de Moisés e aí oferecer uma obra para mostrar que estava arrependido. Isso foi lá na lei de Moisés, que não havia reconciliação, não havia, provocando assim um sentimento de culpa. Porque o arrependimento não é nada mais do que um sentimento de culpa. Quando você se sente culpado de alguma coisa, aí então você se arrepende. Poxa, eu não deveria ter falado isso com o João. Isso vem em mim um sentimento de culpa, então eu quero me arrepender. Mas quanto a Deus, esse sentimento não pode haver. Por quê? Ele já te perdoou de todos os pecados. A lei só falava de arrependimento. Você precisa separar antes da cruz e depois da cruz, porque antes da cruz era só arrependimento. Vamos ver aqui alguns exemplos. Mateus, o livro histórico de Mateus, no capítulo 3. Pegue aí a sua Bíblia, pegue aí um papel, uma caneta, anote para que você possa consultar depois, para que você possa estudar e conferir o que você está lendo, o que você está ouvindo. Porque vamos aqui repetir aqui mais uma vez o conselho que o apóstolo Paulo deu a Tito: há muitos faladores vãos. Muitos aí na internet, muitos nesses lugares chamados igrejas evangélicas, muitos faladores vãos, principalmente, diz o apóstolo Paulo, os da circuncisão, aqueles que ainda estão com a mente antes da cruz, estão lá na lei de Moisés, estão falando coisas que torcem o evangelho da graça, que corrompem os pensamentos. Então você anote, você confira tudo que você está ouvindo. Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler aí, diz assim, e naqueles dias, isso aqui, João Batista, apareceu quem? João Batista, antes da cruz, antes da morte de Jesus, pregando no deserto da Judéia, e dizendo, o que ele falava? Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos. A pregação de João Batista era para o arrependimento, porque é chegado o reino dos céus.
João Batista, ele estava submetido à lei de Moisés. Por isso que ele ensinava: arrependei-vos, porque era da lei. A lei tinha que ter com arrependimento. O mesmo discurso que fazia Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré também, ele não pregava era reconciliação, ele pregava arrependimento. Mateus capítulo 4, no versículo 17, veja aí o que diz, 4,17, diz assim, ó: desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: olha as palavras de Jesus de Nazaré antes da cruz. É importante você entender o que você está lendo, a época, o tempo que está acontecendo. Palavras de Jesus de Nazaré antes da morte dele na cruz, quando o pacto que estava em vigor era o pacto da lei de Moisés. Porque senão você vai pegar, porque é Jesus que está falando, é o Filho de Deus, então essas palavras servem para a minha vida. Preste atenção no que você está lendo na época. Disse Jesus assim, ó: arrependei-vos. O que foi que ele falou? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus de Nazaré, ele era servo da circuncisão. Ele não poderia estar pregando reconciliação. Ele não poderia dizer que alguém poderia se reconciliar, porque o pacto que estava em vigor era o pacto da lei. Mateus capítulo 5, no versículo 17, olha o que diz: não cuideis que vim, palavras de Jesus de Nazaré, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não. A função de Jesus de Nazaré não foi destruir com a lei, mas viu o quê? Cumprir. Por isso que ele falava: arrependei-vos, porque o pacto da lei era um pacto de arrependimento. Todos que estavam lá, todos os homens que estavam debaixo da lei, tinham que se arrepender de todos os seus pecados, de todas as suas faltas, de toda a sua desobediência. Agora, por que que essa doutrina do arrependimento chegou até hoje? Se já fazem aí mais ou menos 2000 anos que Jesus morreu na cruz, já fazem mais de 2000 anos que tudo se fez novo, mais de 2000 anos que a lei acabou, mais de 2000 anos que o pacto agora é da graça, o pacto da reconciliação, que os filhos de Deus, todos já estão reconciliados com Deus, todos já foram reconciliados. Por que até hoje continua se falando em arrependimento? Eu mesmo, quando estava lá na religião, o que eu ensinava? Que teria que se arrepender dos seus pecados. Por que acontece isso? Vamos ver aqui, ó, em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, que foi escrito por Lucas, não é escrito por Paulo. 2, no versículo 37. Abra sua Bíblia, por favor, e acompanhe aí comigo aí. Diz assim, ó, 2,37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro. Olha quem que eles foram perguntar. Isso aqui, ó, foi depois da morte de Cristo, depois que Cristo morreu e depois que ele ressuscitou. O apóstolo Pedro fez um ajuntamento lá de muitas pessoas e começou a falar a respeito da história de Jesus de Nazaré, todo aquele caminho que ele fez, porque ele foi uma testemunha ocular de tudo que aconteceu com Jesus de Nazaré. Então, em um certo momento, ele reuniu aquelas pessoas e disse o seguinte, ó, versículo 37 mais uma vez: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Então Pedro não estava sozinho. Pedro, Tiago e João. Que faremos, varões e irmãos? Então, olha a resposta de Pedro, a razão pela qual até hoje é pregado arrependimento em todos os lugares chamados igrejas evangélicas. Disse Pedro assim, no versículo 38, arrependei-vos. Aquelas pessoas
estavam questionando a Pedro e os apóstolos, Pedro, Tiago e João, acerca da salvação, o que eles teriam que fazer para herdar o reino de Deus, para serem salvos. Então disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Esse batismo aqui era o batismo que Pedro conhecia, era o batismo das águas, o batismo que ele viu Jesus de Nazaré fazendo, se batizando. E disse mais: para perdão dos pecados. Desde quando que batismo nas águas tira pecado? Pedro ensinou para aquele povo que eles tinham que se arrepender das coisas erradas, se batizar nas águas para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Pedro continuava debaixo da lei, mesmo tendo Jesus já morrido já há alguns anos, já tinha passado um tempo da morte de Cristo, mas mesmo assim o apóstolo Pedro e os outros apóstolos, Pedro, Tiago e João, continuavam com a doutrina de Jesus de Nazaré. Deixa eu aqui abrir aqui um parênteses aqui, porque essa semana eu conversei com um abençoado aí pelo WhatsApp, e ele me questionou a respeito da nossa amizade cerca de doutrina com os apóstolos Pedro, Tiago e João. Deixa eu explicar aqui bem claro isso. Nós aqui não temos nada contra a vida pessoal dos apóstolos Pedro, Tiago e João, nada contra o que eles fizeram, nada disso. Agora, não recebemos essa doutrina de arrependimento pregada por eles, a circuncisão. Isso é que nós não recebemos, é isso que nós não aceitamos nesses apóstolos. Porque quando eles estavam lá com Jesus de Nazaré, eles receberam uma ordem de não ir para os gentios, ficar só com os judeus, mas eles foram para os gentios. Em Gálatas capítulo 2, versículo 7, fala de dois evangelhos, um que foi dado a Pedro, que é o evangelho da circuncisão, antes da cruz, o evangelho do arrependimento. Por isso que Pedro reuniu aquele povo lá e pregou o arrependimento, mas estava errado, porque depois que Cristo morreu e ressuscitou, o evangelho da incircuncisão, que foi confiado ao apóstolo Paulo, e é o evangelho que nos traz não arrependimento, mas nos traz que estamos já reconciliados com Cristo. O evangelho da reconciliação é o evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo. Por isso que nós não gostamos, nós não pregamos a doutrina que foi dada a Pedro, a Tiago e a João. Não é nada pessoal, não que nós não gostamos dele, não. Nós gostamos sim da doutrina que foi dada ao apóstolo Paulo, porque é a doutrina dos gentios. Por isso que existe essa diferença de doutrina, nada pessoal. Eu pessoalmente até gosto de Pedro devido à função natural dele lá antes de chegar até Jesus, que eu tenho assim gosto muito de pescaria, dessas coisas, e gosto muito dele desse lado. Mas quanto à doutrina, nenhuma amizade com o apóstolo Pedro. Não tem negociação, não tem negócio nisso aí. A nossa doutrina é a doutrina da incircuncisão que foi dada ao apóstolo Paulo, a doutrina que nos trouxe não arrependimento, mas nos trouxe já para Cristo. Estamos reconciliados com Cristo, sem condenação nenhuma. E mais, olha, e não só Pedro, porque quando nós lemos aqui, no versículo aqui, diz que estavam junto com os apóstolos. Disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. E estavam ali todos os apóstolos, Pedro, Tiago e João. Veja o que João disse lá em Apocalipse, uma carta escrita à Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Que não é revelação, esse livro não é revelação, é um livro de visão, uma visão que foi dada a João por um anjo. Aí alguém falaria assim: poxa, mas se foi um anjo que deu essa visão a João, não seria bom? O problema disso aí, que o Evangelho da Graça diz, que mesmo que venha um anjo do céu, aquele anjo lá que foi para João, e pregue, que ensine alguma coisa diferente do evangelho da incircuncisão, seja anátema. Não importa que seja um anjo,
pode ser quem for, qualquer pessoa, qualquer apóstolo, qualquer pastor, qualquer doutor, qualquer bispo, qualquer papa, se ensinar diferente do evangelho da incircuncisão, diz o evangelho da graça, Gálatas capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Anátema, maldição. E veja o que diz aqui João, Apocalipse capítulo 3, no versículo 19. 3:19 diz assim, ó: isso aqui é a palavra, segundo João, que recebeu de um anjo, é Deus falando na boca de João. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Isso aqui, Deus falando. Sê, pois, zeloso. E faz mais o quê? Arrepende-te. Segundo João, ele recebeu desse anjo uma ordem para que a igreja de Cristo viesse ao arrependimento, anos e anos depois que Cristo morreu e ressuscitou. E o versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, se arrepender e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Tudo isso mediante a um arrependimento, segundo João. Versículo 21. Ao que vencer, tem mais essa, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Então João, ele está aqui ensinando, igual a Pedro, igual aos outros apóstolos, que é necessário um arrependimento. Mas o Evangelho diz que o nosso Evangelho da incircuncisão é um Evangelho de estamos reconciliados com Cristo. Já fomos reconciliados com Cristo. Então, eu vou falar que João está igual ao Evangelho? Está diferente. Isso está diferente. O que é? Anátema. O livro de Apocalipse é um livro de anátema, é um livro de maldição, não é revelação. Foi um livro dado por Deus, Deus mesmo que deu, através de um anjo a João, para trazer confusão. E existe muita confusão nesse livro. É dragão, é mulher grávida, é a besta que sai da terra, é o anjo, é uma confusão e ninguém entende nada. Porque a revelação verdadeira que foi dada a Deus é no Evangelho da incircuncisão, que está de Romanos até Hebreus. Se você se meter com João, você vai cair no arrependimento antes da cruz. Você tem que estar depois da cruz no Evangelho de Paulo. Tudo aqui antes da cruz. Nós falamos aqui João Batista, Jesus de Nazaré, Pedro, João, estavam numa doutrina antes da cruz, apesar que Pedro e João estavam ensinando depois da cruz. João Batista e Jesus estavam na época certa, a época do arrependimento, mas Pedro, Tiago e João estavam ensinando uma mentira depois da cruz. Por que é mentira? Porque nesta época o Evangelho diz que é reconciliação, não é arrependimento. A verdade qual é? Reconciliação. Se não é verdade, o que é? Existe uma terceira opção? Não, é mentira. Depois da cruz não é mais arrependimento. 2 Coríntios, por favor, veja aqui, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 5, vamos ler aqui mais uma vez, no versículo 19. Olha só, qual é o nosso Evangelho? É necessário que você entenda que nós estamos depois da cruz, não é arrependimento, é reconciliação. Por quê? Diz assim, ó, isto é, veja bem, isto é, Deus, o próprio Deus, não era o Filho, era o próprio Deus, estava em Cristo, aonde? Ali na cruz. Quando Jesus de Nazaré morreu e disse ali, está consumado, quem estava ali era o próprio Deus, dentro daquele corpo chamado Jesus de Nazaré, quem estava era o próprio Deus, fazendo o quê? Reconciliando consigo, reconciliando, trazendo de volta ao concílio, trazendo de volta, não oferecendo um arrependimento para ninguém. Na verdade, Deus mesmo nunca ofereceu nada para ninguém. Ele imputou em nós a reconciliação consigo ao mundo, não lhe imputando os seus pecados.
porque a religião ensina que você tem que se arrepender porque você é um pecador. Mas se Deus não está imputando a ninguém hoje pecado, do que é que você vai se arrepender? Do que, se não tem pecado para você se arrepender? Deus não considera nos seus filhos o pecado. E diz mais: pois em nós a palavra da reconciliação. Ele colocou em nós a palavra da reconciliação. Agora, abençoados, depois da cruz, já fomos reconciliados com Ele. Não é que vai ser. Vamos ler aqui mais uma vez, ó. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando. Já aconteceu a reconciliação. Quando foi? Lá na cruz, consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso já aconteceu. Romanos capítulo 3, volte aí em Romanos, que nós vamos ver aqui mais provas de que isso aconteceu. No capítulo 23, no capítulo 3, no verso 23, diz assim, ó, dois tempos aqui, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Adão, até a cruz, todos desobedeceram. Precisava de arrependimento. No versículo 23, precisava de se arrepender. Mas acontece que no versículo 24, olha o que diz: sendo justificados. Quando é que nós fomos justificados? Lá na cruz, quando Cristo morreu e nos reconciliou. Justificados gratuitamente, de graça. Você não pagou nada, o preço foi pago por Cristo, pela sua graça, não é pela lei de Moisés. A reconciliação foi pela graça de Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus. A reconciliação foi feita na cruz por Cristo Jesus. Colossenses, vá até Colossenses agora, no capítulo 2. Veja aí o que diz aí, Colossenses capítulo 2, versículo 14, para você que ainda pensa que tem que se arrepender diante de Deus. Olha o que diz aqui, a dívida que havia, o motivo pelo qual as pessoas lá antes da cruz tinham que se arrepender. Olha o que aconteceu: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Havia uma cédula da lei de Moisés que era contrária, que provocava arrependimento, que obrigava. Não é que você tinha uma opção, não, você era obrigado a se arrepender. Olha, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. 613 mandamentos. Era impossível ao homem fugir de um desses 613. Se escapulia de um, tinha mais 612. E detalhe, você poderia até se arrepender cumprindo 612. Se você errasse, falhasse em um, seria culpado de todos. Então, de alguma maneira, lhe era contrária. O que foi que Cristo fez ali na cruz? Atirou do meio de nós. Agora fica a pergunta: tirou ou não tirou? E quando ele tirou, o que ele fez com essa dívida? Cravou na cruz. Quando alguém clama ou convida alguém para arrependimento, é como se fosse lá na cruz e pegasse aquela nota de volta. Trouxesse de volta o pecado, trouxesse de volta o diabo, trouxesse de volta a lei de Moisés. Quando alguém te oferece, olha, você precisa se arrepender. É a mesma coisa que está falando, que a dívida que Cristo pagou lá não serviu, não foi paga. Eu já contei aqui, já dei aqui um exemplo aqui, pelo menos umas 10 vezes, e gostaria de falar 11ª vez. Uma certa vez na minha vida, eu estava assim, numa situação financeira bem complicada, bem apertada, né? E estava muito difícil, devido ao mercado de trabalho, estava muito difícil, e não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz. Aí o meu papai na carne chegou perto de mim e falou assim para mim: me dá aí a sua conta de luz que eu vou pagar para você. Ele pegou essa conta de luz, foi até uma agência bancária, pagou a conta de luz, lá o caixa carimbou, grampeou, registrou e deu para o meu pai. Meu pai chegou em casa e falou assim: ó, toma aqui, ó, a conta, essa está paga. Eu poderia voltar lá no banco e pagar essa conta de novo?
Não, porque a conta já foi paga. E é exatamente isso que a religião faz quando quer oferecer arrependimento. Quer pagar mais uma vez a conta que Cristo já pagou lá na cruz. Já está pago. Quer que o povo se arrependa, quer que os irmãos, quer que a igreja se batize nas águas para perdão dos pecados. Nós fomos reconciliados, voltamos para o concílio de Deus, não tendo que se arrepender. Você tem que se comportar como um reconciliado. Volte aqui mais uma vez, Hebreus capítulo 6, vamos ler aqui mais uma vez esse versículo, que diz assim, 6:1, pelo que, diz assim, pelo que, deixando já, é para deixar já, o que? Os rudimentos da doutrina de Cristo. Isso daqui é um outro problema para a religião. Se fosse a doutrina do diabo, se fosse a doutrina dos homens, talvez fosse mais fácil. Mas o apóstolo aqui fala que é para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, lá de Jesus de Nazaré, batismo nas águas, Santa Ceia, dízimo também, fazia parte lá das primeiras doutrinas, era para deixar já. Prossigamos até onde? Até a perfeição. E diz mais, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Olha só, do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Duas palavras aqui que nos chamaram bem a atenção, que eu gostaria de chamar a atenção também aos abençoados, é rudimento e perfeição. O que é um rudimento? Rudimento é alguma coisa que já foi envelhecido, que já foi ultrapassado, já não pode mais ser usado, porque tem alguma coisa superior, não é isso? Até uma vez, eu dei um exemplo aqui, fui até criticado, né? Mas é a verdade, é o exemplo da televisão preto e branco. Quando foi criada a televisão colorida, a preto e branco perdeu o uso, virou o quê? Um rudimento, não serve mais. É assim que está. E o que é a perfeição? Aonde que está a perfeição? Depois da cruz, é deixar. Se você praticar os rudimentos, você não chega à perfeição. Arrependimento rudimento é uma obra morta, que agora é reconciliação. A reconciliação em Cristo Jesus transformou o arrependimento no rudimento. Não tem como você se arrepender. Você não vai numa loja e comprar uma televisão preto e branco, se você pode ter uma colorida. Você não vai se arrepender, pedir perdão a Deus de um arrependimento, se Ele já te reconciliou, virou um rudimento. E tem mais um detalhezinho aqui, que bem importante, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, falando a respeito também dessa reconciliação, 5:20, diz assim, abra sua Bíblia por favor, um verso bem conhecido nosso, bem conhecido pelos nossos irmãos da Igreja Batista, né, que é onde eu frequentei por vários anos, e esse versículo aqui eu gostava muito, que eu participava de um evento, que esse versículo era o versículo chave, mas sem os olhos do entendimento iluminado, não entendia, mas hoje nós entendemos, que diz assim, de sorte, de maneira que somos, olha o tempo do verbo, somos, não é que nós vamos ser, nós somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. Somos um representante. Embaixador é um representante. Representamos essa pátria, como se Deus por nós rogasse. E veja bem, o rogo hoje não é de arrependimento. O apóstolo Paulo diz que é reconciliação. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que faça o quê? Que vos reconcilieis com Deus. Então, a oração aqui do apóstolo Paulo é para que a igreja se reconcilie com Deus, dando a entender que precisamos nos reconciliar com Deus. Aí eu estava aqui olhando, estudando, e alguém me ensinou. No versículo 19, diz assim, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então a igreja já está reconciliada. Agora, chega no versículo 20, ele fala que nós temos que nos reconciliar com Deus, com Cristo. A oração do apóstolo Paulo. O que acontece aí? No versículo 19, ele está falando de uma posição.
Todo filho de Deus, não importa onde ele está, não importa o que ele está fazendo, se ele é um filho, ele está reconciliado com Deus, porque é uma posição. Aqui, ó, você está aqui paradinho aqui, ó, reconciliado com Deus. Não importa o que você está fazendo. Você é um filho? Então você está reconciliado com Deus. Agora, no versículo 20, quando ele diz que quer que a igreja se reconcilie com Deus, é no entendimento, que você entenda que você está depois da cruz. É isso que ele está falando. Aqui na cruz, para cá, entenda que nós já passamos da cruz. A nossa época é uma época de reconciliação. Já nascemos reconciliados. Você não pode voltar, você não pode mais se reconciliar, você não pode mais se arrepender, porque Cristo já fez todas as coisas. Senão você vai cair naquele exemplo de Gálatas capítulo 4, versículo 1. Vamos ler aqui, ainda temos aqui um tempinho. Gálatas capítulo 4, versículo 1, que diz assim, ó: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro, que o reconciliado, que o filho que está nessa posição é menino, que está se comportando diante da cruz, em nada difere do servo. Diferença nenhuma. Porque ele é um reconciliado, mas na mente dele não está reconciliado, ele vai se comportar com alguém que está procurando arrependimento. E o apóstolo Paulo diz: nós já estamos reconciliados com Cristo, já fomos reconciliados. Não tem que você procurar isso. Agora você tem que entender qual é a tua posição. E como é que eu vou entender a minha posição em Cristo Jesus? Essa parte é mais simples, de Romanos até Hebreus. Vamos estudar o Evangelho da Graça e Deus mesmo vai iluminar os nossos olhos. Efésios capítulo 1, versículo 18, que Ele ilumina os olhos do nosso entendimento e você vai entender que você já está reconciliado com Cristo. Você não precisa mais procurar se reconciliar e nem muito menos arrependimento. Colossenses capítulo 1, ainda falando dessa diferença, versículo 21, olha o que diz aqui: a vós também, que em outro tempo, falando lá com a igreja de Colosso, que estava antes da cruz, eres estranhos e inimigos no entendimento. Aquele que não entende que está reconciliado com Cristo e vive no arrependimento, na mente, ele é o inimigo de Cristo. Você precisa entender, inimigo de Cristo, no entendimento, pelas vossas obras mais. Contudo, vos reconciliou. Cristo já te reconciliou. Não adianta você procurar querer fazer, que vai virar uma obra morta, um rudimento. Romanos capítulo 5, volte em Romanos capítulo 5, no versículo 10 e no versículo 11, ele diz assim, ó: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados, já fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Já estamos reconciliados com Ele. E o versículo 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora, no entendimento, alcançamos a reconciliação. O que acontece com nossos irmãos do sistema religioso? Por causa de não entender o Evangelho da Graça, na sua mente, eles ainda não alcançaram a reconciliação, mas na posição, eles são reconciliados com Cristo. João capítulo 6, o livro histórico de João, volte lá, João capítulo 6, versículo 45, porque muitas das pessoas até nos questionam falando assim: vocês pensam que são melhores do que nós? Não, abençoados, nós somos exatamente iguais. O preço que Cristo pagou por mim foi exatamente o mesmo que pagou por você, que está lá no sistema religioso chamado macumba, cortando o pescoço de galinha para botar na encruzilhada. O amor que ele tem lá pelos nossos irmãos católicos é o mesmo que ele tem por mim, que estou aqui. Agora a diferença é que nós aqui estamos submetendo ao evangelho da incircuncisão, o evangelho que ensina que nós já estamos reconciliados, já entendemos a nossa posição. E o nosso trabalho aqui é o mesmo do apóstolo Paulo, que nós falamos aqui no começo, é para que a igreja entenda que nós já estamos aqui, ó, depois da cruz, já fomos reconciliados. Veja o que diz aqui João, capítulo 6, versículo 45, está escrito nos profetas, está escrito: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim.
E quando é que nós aprendemos essa doutrina que está no nosso espírito? Lá antes da fundação do mundo, lá que nós aprendemos, está escrito lá nos profetas. Você já conhecia essa doutrina de reconciliação desde antes da fundação do mundo. Agora, quando nós chegamos nesse corpo de carne, esse conhecimento ficou embotado. Somente com o conhecimento da graça que vai nos trazer de volta esse conhecimento. Porque essa carne, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Roma, no capítulo 8, no versículo 7, que é inimizade contra Deus. Ela não vai querer que você entenda que você é um reconciliado. Ela vai querer te levar para as obras, ceia, batismo, subir a escadaria lá da Igreja da Penha, que tem aqui no Rio de Janeiro, 365 degraus. Ela vai querer te levar a isso. Por quê? É inimizade contra Deus. Não vai querer te deixar você entender, mas com o entendimento, com a revelação do Evangelho da graça de Deus, você vai entender que já estamos depois da cruz, que você não tem que se arrepender, que você já foi reconciliado com Deus. E o nosso último versículo, vamos concluir em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9. 2 Timóteo 1, 9. Olha só, olha o que diz: que nos salvou. Preste bem atenção no tempo do verbo. Salvou. Já aconteceu, salvou. E chamou. Não é que ele vai chamar, já chamou. Com uma santa vocação. E diz mais: não segundo as nossas obras. Se não tem obras, não pode ter arrependimento, porque o arrependimento ele vem acompanhado de obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós fomos ensinados, e lá na cruz fomos reconciliados em posição. Hoje, com o Evangelho da Graça, a nossa mente, nós entendemos que já fomos reconciliados com esse conhecimento. É assim que funciona, abençoados. Nós estamos depois da cruz, já fomos reconciliados com Cristo, já nascemos assim, reconciliados. Agora é necessário que você entenda a sua posição em Cristo Jesus, para que você reine nesse mundo aqui, porque a nós foi determinado passar aqui um tempo. Eu recebo passar dos 100 anos aqui, e com esse conhecimento na minha mente, para que você passe bem, porque de qualquer forma o propósito de Deus na sua vida vai se cumprir. Então que seja da melhor maneira possível, com o conhecimento da graça de Deus, sabendo a sua verdadeira posição em Cristo Jesus. Abençoados, eu recebo que hoje seja a melhor noite da sua vida. Eu recebo que você entenda que você já foi reconciliado, que você é um reconciliado em Cristo Jesus, que você não tem que se arrepender, você já foi perdoado de todos os seus pecados, e que Deus não considera os seus pecados. Abençoados, a melhor semana. Eu recebo que tudo está bem na sua vida, que nada vem te atingir, que tudo que chegue até você é Deus mesmo que está cuidando de você. O amanhã você não sabe o que vai acontecer, o que vem amanhã. Eu estou aqui com a minha mente cheia de planos para amanhã, mas eu não sei o que vai acontecer, mas creio que Deus já foi lá e já fez o melhor para nós. Creia dessa maneira, durma tranquilo, que o amanhã Deus já reservou para você. Se Ele te reconciliou, Ele não vai te preparar um amanhã diferente. Abençoados com todas as bênçãos.